A grande maioria dos homens suporta a vida sem muito resmungar e acredita, então, no valor da existência, mas precisamente porque cada um quer e afirma somente a si mesmo, e não sai de si mesmo como aquelas exceções. A grande falta de imaginação de que sofre faz com que não possa colocar-se na pele de outros seres, e em virtude disso, participa o menos possível de seus destinos e de sabores. É com esse trechinho aqui de Nietzsche, Humano, Demasiado Humano, com a tradução de Paulo César de Souza, que vou comentar um pouquinho sobre a filosofia desse grande filósofo um pouco controverso. Alguns gostam, outros amam, outros não gostam, mas o objetivo é dar umas pinceladas aqui em alguns temas de que trata esse livro, atendendo a alguns pedidos, porque já faz alguns dias que as pessoas vêm me pedindo para falar sobre Nietzsche. E eu escolhi justamente essa obra. E justamente ela, que eu vou explicar daqui a pouco os motivos. Então bora para mais essa conversa paralela sobre Nietzsche, Humano, Demasiado Humano. Esse livro eu escolhi por alguns motivos que vão ficar um pouco mais claros daqui a pouco. Ele foi lançado em 1878, uma época de muitas rupturas na vida de Nietzsche, com o romantismo de Richard Wagner. Para quem já estudou, já viu alguma coisa sobre ele, eram super amigos e era uma admiração imensa que Nietzsche tinha dele. Também de Schopenhauer e também com os escritores antigos. De que maneira? No conteúdo da sua escrita, no estilo, porque aqui vai aparecer, começar a aparecer, o que vai perdurar durante o resto dos seus livros, que é a escrita em aforismos. Aforismos são máximas, às vezes tem parágrafos pequenos, como aqui ó, o 40, o 41, e outros um pouquinho maiores, mas cada um com umas máximas aqui, com algumas frases que muita gente gosta, que ficam e são bastante marcantes da filosofia de Nietzsche. Então, esse foi o motivo principal pelo qual eu escolhi falar desse livro. Porque aqui começa a parte de Nietzsche que ficou mais famosa, inclui livros como O Anticristo, o último livro dele, Ecce Homo, e principalmente o mais famoso dele, que é Assim Falou Zaratustra, que é um livro que já me pediram para falar também. Mas eu vou começar com esse e depois eu posso até falar sobre os outros. Para quem já pesquisou, sabe que existe Humano, Demasiado Humano, volume 2. Do que trata? Esse livro saiu, o volume 2, em 1886, que é a junção de dois outros livros que já tinham sido publicados. O primeiro, Opiniões e Máximas, que tinha saído em 1879, e o outro, O Andarilho e Sua Sombra, que tinha saído em 1880. Como ele tinha achado que era um livro que cabia na temática, ele juntou os dois e fez. Então esse aqui é o primeiro, que é o mais famoso, e tem também o segundo. E tem nessa edição também. Ok? Aqui, do que trata esse livro? Eu vou fixar em duas coisas. Nos ataques que ele faz e em que ele está aderindo nesse momento e na questão da vida. Da vida do que ele chama dos que serão do futuro, desses que ainda não nasceram. Primeiro, quais são os ataques? Ataque à metafísica, a tudo que pode ser que exista no mundo superior a esse. Quem viu os últimos vídeos, eu falei do início da filosofia e tal, e o projeto principal da filosofia era a busca do ser, daquilo que está além do que a gente consegue enxergar, que a filosofia cristã vai nomear como Deus. Aristóteles falava que era o motor, o primeiro motor, o motor que dá partida para tudo. Platão, no mundo das ideias. É por isso que Nietzsche critica tanto Platão, porque esse princípio que tanto se procura, na verdade, não existe. Não é algo que se está em outro mundo e tal. E mais, se ele é inteligível, se não tem como a gente ter acesso a ele, como é que se pode falar de algo que nós não temos acesso? Então é isso que Nietzsche está criticando tanto. E ele vai bater muito aqui. Inclusive, as críticas que ele vai fazer a Platão, a Sócrates, Aristóteles vão ficar cada vez mais ferrenhas aqui. Ele perde um pouco aquele estilo mais acadêmico e vai agora lançar o seu próprio estilo. Ele está aderindo aqui
ao positivismo, aquele culto às ciências. Muitas pessoas falam que aqui é o período positivista de Nietzsche. Então, assim, é um culto às ciências naturais, que tem essa valorização com os positivistas. Quem já estudou um pouquinho de Auguste Comte sabe do que eu estou falando. Então, as ciências naturais, como a física, estudo do mundo natural, do mundo que a gente pode enxergar, pode tocar, que a gente pode conhecer com os nossos sentidos. Inclusive Nietzsche passa a essa grande valorização dos sentidos, que segundo ele, na filosofia anterior, principalmente com Platão, principalmente que ele pega tanto, e Sócrates, vai deixando de fora essa questão do corpo, dos sentidos, do prazer, que é o que Nietzsche fala. Muita gente fala que Nietzsche é nihilista, um grande pessimista da vida, mas eu entendo como justamente o contrário. Ele denuncia esse pessimismo que a filosofia tinha imbuído. Quem estudou Descartes, Descartes separa entre mente e o corpo. Para nós termos uma ciência de verdade, nós temos que aderir à mente, à racionalidade, ao raciocínio. Então, Nietzsche está brigando com toda uma tradição filosófica que tem esse culto à grande razão. Na verdade, ele não é o único. Quem já estudou David Hume também sabe que David Hume já falava disso também. Mas Nietzsche vai trazer isso de uma maneira bastante forte. E esses que vão se dedicar a esse novo estudo são os espíritos livres, que ele vai falar a partir desse livro também. Esses espíritos livres que não existem, que são os póstumos, que vão nascer ainda, que vão ter a coragem de não ficar preso a uma metafísica, a um Deus, a uma promessa de futuro. E é o que vai ser chamado de Überman, foi traduzido, que eu acho muito mal, por super-homem, que eu prefiro além do homem, essa a melhor tradução. Então são aqueles que não esperam por um destino, não esperam por um Deus, não acham que a vida está num além, ou uma crítica que ele faz no Anticristo, num perdão pelo outro para que a vida seja bem vivida, num se rebaixar pelo outro. São aqueles que vivem sua vida desse momento e o próximo. Então, assim, não esperam por uma vida espiritual. Então, isso é totalmente libertador para Nietzsche, porque você se livra de todas as amarras que estariam te prendendo. Porque a vida, na verdade, é aqui, é o mundo natural, não é essa vida póstuma. Ele critica muito Deus porque está numa Europa cristã, e quando a gente fala muito sobre o cristianismo, na filosofia de Nietzsche, sobre algumas coisas do ateísmo, a gente usa bastante Deus, justamente por causa disso. Mas o ateísmo e Nietzsche aqui está criticando todo tipo de Deus, na verdade. Só que ele bate muito mais no cristianismo, porque segundo ele, o cristianismo é a religião da não imposição da sua própria alma. É aquele que entrega o que ele tem de melhor num Deus, numa outra pessoa, numa outra figura que, segundo Nietzsche, nem existe. Na verdade, você está perdendo algo que você poderia ter de você mesmo, de cultivar suas próprias potencialidades, tudo. Mas, segundo ele, esses seres, esses espíritos livres, ainda vão existir. São eles que vão manter uma vida muito mais saudável porque eles podem, eles mesmos, criar a sua vida, colocar a sua própria moral na vida, não depender da moral dada por um ser que não existe, por exemplo, que seria o Deus, no caso. E esse Deus que ele está criticando, que é um Deus fraco, que é um Deus dos fracos, que exalta sempre a compaixão, sempre você ser fraco, oferecer a outra face. Então, eu mesmo posso impor a minha própria moralidade, ok? Autônomo e um espírito aventureiro. Então, assim, abre margem para esses grandes espíritos livres, ok? Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui, não dá para falar tudo porque dá para perceber que é um livro grande e, como todo livro de filosofia, tem muitas e milhares de coisas que a gente pode falar aqui, muitas mesmo. Então aqui eu peguei só alguns fios condutores para que a pessoa que estiver curiosa possa pegar esse livro e entender. Antes de passar para outra parte, eu sempre indico leituras adicionais e alguns comentadores também. Lógico que nada substitui a leitura do próprio livro,
Mas por quê? Filósofos como Nietzsche, como eu falei aqui, eles estão dialogando com uma tradição. E Nietzsche muitas vezes não deixa tão claro. Isso que às vezes torna um pouco difícil a leitura deles e de outros filósofos. A filosofia é sempre essa dialética, essa conversa com outras correntes, com outros filósofos. E às vezes você não conhece tão bem esses que ele está debatendo. Aí fica você sem saber do que ele está falando e não é culpa sua. Às vezes a pessoa está iniciando nesse tipo de estudos. Então, o estudo é muito importante. Tem um livro que eu acho legal, que saiu não faz tanto tempo assim, que se chama Chave de Leitura. Assim falou Zaratustra. Então, assim, dá para você ler em paralelo os dois. Mas não deixe de ler o original, que é sempre muito importante. A outra coisa que Nietzsche aqui deixa muito mais claro a questão do perspectivismo. A verdade agora não é mais uma coisa absoluta, que você chegou no mundo das ideias e que lá que está a verdade. Você alcançou Deus e está em Deus a verdade. Não, a verdade é uma interpretação. Isso ele está voltando assim mais ou menos nos neocantismos. Quem lembra Kant, nós temos acesso somente aos fenômenos, não à coisa em si de verdade. Eu não tenho acesso a esse livro. Eu tenho acesso ao fenômeno do livro, ao que a minha própria mente pode captar deste livro aqui. Segundo Kant, eu só capto esse livro através da estética transcendental, através dele no tempo e no espaço. Bem resumido, tá? Na verdade, tem bem mais coisa que eu poderia falar. Então, para Nietzsche, isso é uma ruptura com a ideia de verdade absoluta que nós temos. Na verdade, verdade é uma interpretação, ok? Então, é uma espécie de relativismo que ele está abrindo aqui. É o que muita gente vai criticar bastante também depois. Então, assim, a moral também é uma espécie de perspectivismo. Isso ele vai deixar muito mais claro no outro livro dele chamado Genealogia da Moral, que eu posso dar uma comentada aqui uma outra vez, porque já é um outro tipo de comentário. Mas a moralidade, na verdade, ele não está na natureza. Mais uma vez, não adianta eu alcançar o mundo das ideias, que lá está toda a verdade, incluindo a moralidade. A moralidade, porque a moralidade me diz como eu devo agir. Então isso é muito importante. Por isso que ele vai criticar Kant nesse ponto também depois. No outro livro dele, no Além do Bem e do Mal, que ele critica bastante Kant. Nesse daqui, a moralidade também é uma invenção humana. Não é você atingir uma verdade, não está em Deus. A moralidade está na nossa própria criação aqui. Eu também sou o criador de moralidade. Eu sou ser moral também nesse aspecto. E a moralidade vem de nós, da nossa própria vivência como seres humanos. E uma coisa importante, e aqui ele vai exaltar bastante a moral grega diferente da cristã. Que a moral grega, ela não era uma moral de escravos, como ele fala, como é do cristão, que depende sempre de um grande pastor de ovelhas. Nós somos ovelhas que seguimos esse pastor. A moral grega não. A moral grega, ela era uma moral para que a pessoa mesmo se impõe. Quem já leu o livro de Aristóteles, agora está fugindo o nome dele, o livro mais famoso, Ética Nicômaco, ele fala bastante isso. A moral, a ética é para eu me autossatisfazer. A moral é uma moral minha, ok? Todos aqueles preceitos que Aristóteles fala ali é para a pessoa se autopromover, para a pessoa melhorar enquanto ser humano. Então Nietzsche vai elogiar bastante agora a presença da minha gata aqui, que ela está hoje querendo aparecer muito nos vídeos. Dê um tchau para a plateia. Mas é isso. Ele vai elogiar bastante, já desde os primeiros livros dele, ele vai elogiar bastante essa cultura grega, diferentemente da cristã. Tem muitos aspectos que ainda poderia falar aqui da filosofia de Nietzsche, mas aqui, como eu falei para vocês, foi somente uma introdução que eu espero que tenha ajudado para quem quiser pegar este livro e já dar uma leitura nele, já dar uma pincelada. Eu aqui também já fiz um vídeo falando como a pessoa inicia a estudar na filosofia e indiquei alguns livros aí. Dá uma olhadinha no canal que você vai achar. Ainda não tem tantos vídeos, então você acha facinho, ok? Então espero ter ajudado aí para quem quer começar na leitura de Nietzsche. Eu acho que esse livro é bom para iniciar, ok? Então espero que seja uma provocação aí para que você entre nesse mundo nietzschiano aqui. Valeu, pessoal, e até a próxima.